Olá, camponeses, agricultores, mochileiros Não sei o que e dizer. árvorezinhas do nosso coração, tudo bem? Como é que vocês estão? O que a gente vai falar hoje? Hoje eu queria dar uma dica pra vocês, que pra mim é uma dica que eu queria ter ganho há muito tempo atrás. Na verdade, eu ganhei uma oportunidade, mas Vai queria um falar café? pra vocês de uma resposta para uma pergunta que eu acho que é muito importante. Você é jovem, se você tá começando a crescer, ou se você ainda pensa assim, poxa, queria mudar de vida, queria fazer algo, viajar muito. O que você considera mais importante que eu tenha para que me abra portas e me dê oportunidades? Anderson Coaching no ar. Bom, Gerson, não prometo que eu não vou seguir essa linhagem de coach, vou ser bem direto e objetivo. O que você pensa? O que a pessoa precisa ter para que ela consiga oportunidades, para que isso faça dela uma pessoa mais visível? Persistência. Eu acho que para você se tornar visível, para você alcançar... É isso que você tá querendo exatamente? Me ajuda então. Vamos direto para o que eu penso e para minha opinião, e aí a gente vai vendo se... Até porque ela tem isso, né, que eu vou dizer, tenho? e isso provavelmente abriu Gente, portas, esse oportunidades. negócio da gente fazer os vídeos com um ou outro tendo esse negócio na cabeça, às vezes é confuso, a gente não sabe. É muito interessante Eu a gente sei. desenvolver aqui, mas caraca, eu fico boiando às vezes. Ela tem e ela vai poder confirmar que isso abriu muitas portas. Enquanto isso, a gente toma um café. Sendo bem objetivo é o seguinte, inglês. Eu diria outro idioma, mas eu vou te explicar o porquê inglês e não outro idioma. Vou começar por aqui dizendo que hoje tem muito idioma. E aí alguém talvez se pergunte assim, poxa, mas a China tá crescendo, tem a Rússia entrando na jogada, tem a Europa, e qual idioma que eu aprendo? Eu diria inglês. Por quê? Porque tudo que foi feito hoje, tudo que ainda é catalogado, feito na medicina, seja a área que for, essas pessoas vão fazer no idioma delas e em inglês. Então, o inglês ele é uma ponte para qualquer idioma. Nós temos a inteligência artificial que foi feita pela China, mas ela não tem o nome Shen. Ela tem DeepSeek, que Eu é escrito espero que isso não signifique nada em chinês. que é em inglês. Então, um outro idioma, e objetivamente o inglês, ainda que os Estados Unidos esteja em decadência, que for, esse vai ser o idioma que vai se perdurar aí durante muitas décadas. E na sua vida, se você já está vivo, sem dúvidas o inglês vai fazer muita diferença. O que você Tem que dizer. Se você já está vivo. É porque. É porque eu queria dizer que a pessoa talvez pense assim, mas no futuro pode ser um outro idioma. Não, e você não vai estar nesse futuro. Se você já está vivo hoje e vai viver aí 100 anos, daqui a 100 anos o inglês ainda vai ser importante. Passando a bola para ela, agora ela vai poder dizer. Eu queria dizer que independente, até mesmo para você trabalhar, hoje o trabalho que você vai buscar um serviço em qualquer ele que seja, e você tem no seu currículo que você fala o mínimo de inglês, você já tem um diferencial, ou não tem? Tem. Eu acho que o inglês ele não só é importante para trabalho, mas eu acho que para vida realmente. Hoje em dia você tem muito conteúdo que é em inglês e que a gente não tem eles assim tão bons em português. Infelizmente, eu não sou o tipo de pessoa que paga pau. Acho que é assim que a galera de hoje em dia fala para americanos, para, não sei, australiano, para qualquer galera aí que fale inglês. Mas a gente precisa admitir que tem muita coisa boa que não foi traduzida, que só tá em inglês. Então, não tem condição. Lá você quer ir pra Rússia, sei lá. Você vai conseguir se virar em inglês. Você quer ir pra China, você vai conseguir se virar em inglês. E esse é um idioma que eu realmente gosto muito. Não sei exatamente aonde o Anderson vai querer chegar com isso, não sei o quanto eu posso falar sobre isso. A vontade de falar sobre o inglês aqui pra mim é de 3 horas seguidas, porque realmente é um idioma que me agrada muito. Eu adoro poder ler alguma coisa e entender. Eu adoro poder conversar com as pessoas em inglês, de você entender a cultura de forma correta, não no modo tradução, porque nem sempre aquilo que as pessoas te traduzem é o correto. Tem muita gente que tem mania de querer traduzir tudo ao pé da letra e não fica tão bom quanto aquilo que você tem a fluência de perceber que eles estão falando. Mas sim, em questão de trabalho, o inglês abre portas. Aqui no YouTube, o inglês também abre muitas portas, porque tem muito canal que é produzido nesse idioma. Ai, quer que eu fale quanto sobre inglês? Eu não sei se estava saindo aí, mas eu tava rindo porque tinha uma cigarra aqui do lado gritando horrores. Agora Eu ela parou. ouvi, eu pensei que fosse de mim. Mas, pegando o gancho no que ela falou, essa é uma das questões que fazem com que seja extremamente importante que você estude inglês. Todos os outros idiomas vão ser idiomas secundários. Ou seja,
Pelo menos por agora, né? Tanto o inglês vai fazer muito material para que você aprenda alemão, russo, espanhol, o que seja, tanto quem é desses países vai fazer geralmente bons cursos do idioma deles para o inglês, porque justamente eles sabem que as pessoas vão para o inglês como primeiro idioma. Então é imprescindível que você aprenda inglês e isso, sem dúvidas, é uma chave para abrir portas assim das mais incríveis para sua vida no futuro. E aí, para não deixar esse vídeo vazio, a gente não falar só sobre o porquê você tem que estudar o inglês e dizendo por que a gente não é paga-pau de americano. Só para deixar aqui claro que não tem nenhuma empresa patrocinando a gente, tá? Nenhuma. Se a gente porventura acabar falando alguma coisa aqui, não tem absolutamente nada a ver, mas é importante falar. Mas vamos dar dicas de ouro. Sim. Então, de fato, eu não tenho o menor apreço. Temos que falar inglês por causa dos Estados Unidos. Não, é porque de fato eles conseguiram fazer um bom trabalho que foi impor o idioma deles para todo o mundo. E sim, é um idioma muito fácil. Comparar o inglês com o alemão. E a gente também está estudando alemão. Sim. Então eu aprendi inglês, eu diria, em 6 meses. Aprendi o suficiente para a gente viajar para Londres e eu me virar. E olha que eu aprendi o inglês americano e lá o inglês britânico, que é bem diferente. Mas abre portas para muita coisa. E aí eu queria começar falando sobre as dicas que eu daria, e agora a gente vai chegar no momento divergência, onde de fato a gente tem divergências muito grandes, mas a gente vai tentar fazer isso de forma agradável e divertida para que você entenda. Então eu vou começar dizendo a minha técnica e por que eu penso que é assim, e já vou começar a dizer algumas coisas que ela diverge. Eu te diria que você aprendeu inglês assim rápido, fast, você tá falando muito com uma semana, e aí vem as nossas primeiras divergências. Eu já diria que com uma semana você ainda não vai ter o suficiente para você não passar fome em outro lugar. Ah, viu? Na minha técnica sim, você vai falar. Eu acho que não. Vamos fazer um desafio, depois de uma semana, se você fizer o que eu tô falando e não voltar falando muito... Tá, se você comer o livro... Não é livro. Se você comer o inglês, você talvez com uma semana não passe fome. Mas aí você tem que ter muito tempo, na minha opinião. Desculpa te cortar, vai ser aí. Então, a primeira divergência que a gente tem, e eu falo isso com base na nossa forma natural de aprender idiomas, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Existem pessoas analfabetas que não sabem ler e escrever, mas não existem pessoas que tenham o sistema natural de fala que não saibam falar. Então isso é uma evidência de que você nunca vai aprender primeiro a escrever e depois a falar. Então aqui tá a nossa primeira divergência, Não, que eu diria concordo. assim... Não, é porque ela gosta de escrever. Eu gosto de escrever. E eu te diria, não escreva absolutamente nada. Vão ter alguns profissionais que vão dizer assim, não, mas existe uma ciência que prova que quando você escreve, o seu cérebro... Não, eu tenho um outro caminho para você que eu te garanto que é o mais fácil, mas ela com certeza vai falar o caminho dela e você vai ver o que você prefere para ti. Porque eu diria o seguinte, até mesmo quando você vai aprender a escrever a primeira letrinha na escola, a professora precisa se comunicar com você e falar, faz a bolinha, faz a perninha. Quando você chega nesse ponto na escola, você já sabe falar. Então eu vou começar dando uma dica. Você vai aprender inglês em uma semana com uma frase. Uma só frase. A primeira pergunta que você vai ver em inglês em qualquer curso que você for vai ser What is your name? Qual é seu nome? Essa frase é uma frase que vai ser suficiente para você aprender muita coisa em inglês. E o que você vai fazer? Aí eu vou começar te dando a minha dica de ouro, que é o seu cérebro, ele não sabe o que é mentira e o que é verdade. Você simula isso na sua cabeça e ele vai ter um processo químico ali que vai ser tão forte que ele vai acreditar que você está vivendo. Muitos poliglotas usam essa técnica, que é de você simular. Como assim simular? O que você vai fazer? Você vai imaginar que essa pergunta está sendo feita por diversas pessoas. Então você vai pegar essa pergunta, What is your name? 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 E a primeira coisa que você vai fazer é dividir ela, porque tem várias palavras aqui. Então você vai pegar só o what e vai falar what? Que é qual? O quê? Como? E eles usam muito esse what para o quê? What? E você pode usar isso, simplesmente só essa palavra, para criar respostas. Mas calma que a gente ainda não chegou nas respostas. E aí você pode usar o what is, ou que é, como é, qual é. Aí você pode usar o your name is. Essa frase vai ser o suficiente para você criar várias conjecturas. Mas aqui vem agora a dica de ouro, a brilhante, que seu cérebro vai viciar em aprender inglês. Eu tenho certeza que é você fazer o seguinte. Pega a visão. Opa, Você vai imaginar que essa pergunta está sendo feita por pessoas diferentes. Vamos supor que essa pergunta está sendo feita pela sua professora. Sua professora que você gosta, tem uma intimidade na escola ali. E se a professora que já te conhece há um tempão te pergunta What is your name? Você não vai responder o seu nome. Porque você está simulando uma situação real de vida. E é por isso que esses cursos fazem com que você não aprenda muita coisa. Porque ele está simulando situações que não existem. Você não vai responder dessa forma. Então, se a professora se pergunta, você naturalmente tem que criar a sua resposta. Poxa, se a minha professora me conhece há um tempão e ela tá me perguntando qual é o meu nome, eu falo, hey, you don't know me? Ou seja, como assim? Você não me conhece?
Então, você vai criar essa resposta para si, e aí a gente pode dar depois exemplos de vários aplicativos que você pode usar, ou mesmo fazer isso em flashcard. Eu usei durante muito tempo flashcard, que é anotar um papelzinho ali e atrás a resposta. Então, sempre que você vê aquilo ali, você vai botar what your name, professora. Esse você já pode traduzir, teacher. E a resposta seria, hey, you don't know me? Você não me conhece? Então, perceba que você criou uma nova resposta para uma situação diferente e só esse exercício vai fazer com que o seu cérebro viaje, interaja, crie aquela situação e você vai sempre procurar uma palavra diferente para responder. E se essa pergunta for feita, por exemplo, por um amigo seu, aquele amigo que vai todo dia com você para a escola ou trabalha com você o dia inteiro, imagina que o seu amigo tá, what is your name? What is your name? What is your name? What is your name? Ele tá aprendendo inglês também, tadinho. E aí o que você responderia pro seu amigo? Você não vai ficar respondendo o seu nome o dia inteiro. Então eu responderia um monte de palavrão. Então se o meu amigo pega e me pergunta, what is your name? E se o meu amigo faz isso, eu responderia ele, what the man? The son of a Eu ia falar um monte de palavrão pra ele, e essa é uma forma de você aprender vários palavrões, ou formas de dizer isso de forma engraçada, porque você jamais vai responder ao seu amigo o seu nome o tempo todo. E aí você pega um outro cartão e diz a mesma pergunta sendo feita por um policial. Como é que você responderia esse policial? Eu responder, I already have my hand in my hat. I'm hardworking and my full name is... Ou seja, calma, já tô com a mão na cabeça, sou trabalhador e meu nome é... Aí sim, você vai fazer uma forma diferente de responder a mesma pergunta. E vamos supor que essa pessoa que esteja te perguntando, seja sua namorada, sua esposa, sua companheira, seu companheiro, e te fazendo essa pergunta o tempo todo, qual é seu nome? Imagina sua mulher acordando de manhã e te perguntando assim, qual é seu nome? What is your name? Eu responderia, are you cheating on me? Você tá me traindo? Como assim ela não sabe meu nome? Então, perceba que com uma frase você criou várias situações para aprender o idioma. E você vai praticar isso o tempo todo, ou pegando o cartão, ou imaginando. Você pode imaginar seu amigo chegando no seu ouvido e perguntando What is your name? E você vai responder. Então, essa forma vai fazer com que você tenha várias e várias e várias frases com várias entonações diferentes, para várias situações diferentes, e vai fazer com que você pegue gosto, que você não fique com aquele, poxa, eu tenho que estudar. Você não vai estar estudando, isso vai ser de forma natural. E aí depois eu poderia agregar, eu vou deixar ela falar um pouco sobre a forma que ela estuda, mostrando como que os aplicativos hoje podem fazer com que isso se torne algo assim extremamente imersivo. É como se de fato você estivesse lá vivendo como um nativo nas situações reais o tempo todo. Agora é hora da divergência. Sim, é hora da divergência. Vou tomar meu café. Toma, queria deve estar frio, inclusive. Eu, inclusive, queria deixar aqui dito que tudo isso que a gente está passando para vocês é justamente para melhorar a viagem que vocês possam ter aqui para frente, internacionais, porque talvez você não saiba falar o idioma de lá, local, seja lá qual ele for, mas o inglês vai te ajudar muito. Mesmo que você não saiba falar tanto inglês, o básico que você conseguir, ele já vai te dar um grande suporte. Você não precisa ser um expert, nós não somos experts, a gente não tem aquele inglês perfeito, né? Em tudo que a gente aprendeu até hoje, eu acho que foi bastante coisa, mas nós não somos o tipo fluente nativo. A gente fala bastante, mas com tudo que a gente tem, a gente consegue se virar para um caramba em todos os lugares. Só fazendo um adendo, não é só para viagem, tá? Como eu falei, se você vende pipoca, se você é um coletor de lixo, seja lá o que for, com certeza as melhores funções, os melhores cargos, os melhores trajetos que você vai fazer, ou você vai vender muito mais falando inglês. Se você é um vendedor de pipoca e está em Copacabana, é óbvio que você vai vender muito mais se você souber negociar em inglês. E aí, com isso, provavelmente isso vai te trazer oportunidades para que você viaje. Saia do país. Sim. Mas então vamos lá, os fatos das divergências, porque eu até gosto do método do Anderson, mas o meu cérebro, nesse quesito, eu acho que ele é um pouco mais preguiçoso. Ele não quer criar um monte de opções e ele quer algo mais divertido. O meu cérebro, ele fica entediado muito fácil. Eu gosto de estudar bastante com músicas. Então, se eu tenho uma música que eu gosto muito, eu gosto de aprender com ela, eu como aquela letra, literalmente, eu aprendo a cantar ela. Eu não sei o que eu tô cantando, eu simplesmente canto ela. Eu vou lá, leio a letra, canto. O que eu sei dela? Não sei. Eu acabei de decidir que eu vou aprender a falar inglês. Eu pego a letra daquela música que eu adoro e canto. Eu sei cantar ela todinha. Mas não sei tradução dela, só tô cantando. Às vezes pode ser muito boa a letra, às vezes pode ser uma bosta.
mas eu tô cantando ela. Isso que importa, eu tô feliz. Isso vai fazer com que eu queira saber o que eu tô cantando, afinal, o que eu tô falando, né? Não é que nem quando a gente é criança cantando El Chan sem saber o que é. Quando chega a ser adulto, você fala, putz, eu cantava aquilo, né? E aí eu vou lá e pego a tradução e vou lendo e vou aprendendo. Nem tudo que a galera traduz ali, literalmente, realmente é aquilo. Só que você consegue ter uma base muito grande. Nesse quesito, eu já entro para parte do que o Anderson faz. Não é exatamente o que ele faz, mas eu gosto da ideia de formular frases e aprender as frases. Então, vamos supor que eu tô lá na minha metodologia de música e tem uma frase que eu falei, opa, essa frase aqui serve para alguma coisa. Eu coloco no flashcard e eu gosto de aprender só em inglês. Então, eu uso ela só em inglês e só aprendo ela em inglês. Eu não traduzo, porque aí o seu cérebro faz a tradução instantânea e não é legal, porque você fica traduzindo palavra por palavra. E isso não funciona muito bem. Isso vai fazer com que você não aprenda. Essa seria uma outra dica, jamais traduza. Não. Ou então, isso é uma coisa nova, mas é porque agora eu já peguei bastante do inglês, então para mim tá funcionando, para você que também aí já tá no intermediário para um avançado. É legal você baixar livros online, você tem aplicativos de livros online e você consegue ler a história, ouvir a história, praticar o listening e ler também, e você vai aprendendo ali. Às vezes você não entende uma palavra ou outra, um contexto ou outro, você consegue ver a tradução da palavra ou a tradução da frase, que às vezes muda a tradução só da palavra, como eu estava dizendo. E com isso você vai agregando vocabulário. Mas eu acho que isso daí já é para quem tá um pouco mais avançado. Às vezes, se você não sabe nada, não é legal você pegar um livro porque você vai ficar muito frustrado. A gente que já tá um pouco mais avançado, a gente lê e não entende uma palavra ou outra, uma coisa ou outra. Mas para início, eu aprendi muita coisa com música, eu acho que vale a pena, porque você estimula o seu cérebro, você quer cantar, você quer aprender, você gosta daquela música, daquele ritmo, e tá dançando, e tá cantando, e isso faz com que o seu cérebro entenda que aquilo não é um estudo, é um lazer. E essa é uma dica importante também, como eu estava dizendo, de jamais traduzir. Não é que você não vai traduzir a palavra para que você entenda, você vai fazer isso. É porque os seus flashcards, o ideal é que você nunca use o seu idioma nativo, nunca use português. Primeiro que essa palavra ela pode ter várias traduções diferentes. E isso principalmente no alemão. Eu posso te garantir que você vai estudar alemão traduzindo, você não vai aprender. É completamente diferente. As palavras às vezes têm 5, 6 significados diferentes, dependendo do contexto. E aí quando eu trato em questão de nível, o ideal é que você pegue a frase, como eu estava dizendo, uma frase que você já conhece e estude ela ao extremo, até que você já não aguente mais ouvir What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? E aí você saiba responder em todas as situações. Então você vê que com uma frase, de fato, você vai aprender. Só que sempre em inglês. Mesmo na dica dela da música, é importante que você leia a letra, entenda o que você está cantando, você lê ali a tradução, mas esqueça a tradução. Sempre que você voltar a ouvir a música, você vai lembrar do que a música está se tratando. E essas palavras, essas frases vão começar vindo na sua cabeça naturalmente. E por mais incrível que pareça, acredite você ou não, só de você ouvir, você aprende. Então lembrando que a gente não está sendo patrocinado, não está recebendo nada para falar de aplicativo nenhum, mas eu vou dar aqui a primeira dica. Eu estou mostrando aqui a Rádio Garden. O que é esse Rádio Garden? Ele é um Radio Garden. O que esse aplicativo faz? Ele toca as rádios de qualquer lugar do mundo para que você escute. Então, literalmente, você pode aprender qualquer idioma. Se você já escuta música no seu dia a dia, você está no seu trabalho, seja onde for, você já escuta música, por que não ouvir? E você vai ter que ouvir propagandas em qualquer rádio que você vai escutar, porque as rádios vivem de propaganda. Por que não pelo menos ouvir as propagandas no idioma que você quer aprender? Seja inglês, seja o que for. Então simplesmente você pega uma rádio aqui, você quer aprender inglês, você pode botar lá no Reino Unido, pode colocar nos Estados Unidos ou no Canadá, na Austrália. Escolher uma rádio de um lugar desse que tem as músicas que você gosta e ficar ouvindo as propagandas em inglês. Isso já vai fazer com que a sua cabeça pegue um vocabulário gigante. Por mais que você pense assim, poxa, eu sei todas essas palavras, mas não sei a tradução, quando você vê essa frase, quando você ouvir essa frase num contexto, você já vai entender do que se trata. Eu acho que tem muita música também que você consegue sentir a letra. Então, conforme você vai escutando, você vai começando a perceber só de ouvir
o que ela tá falando, ainda mais com vídeo. Às vezes o vídeo que você tá vendo daquela música ainda te faz perceber bastante daquilo que ela tá querendo trazer. E aí quando você vai pegar a tradução pra você conseguir realmente entender, você vai falar, era aquilo mesmo que eu tava pensando. Tem essa conexão do escutar, do ver e depois do você pegar a tradução. É muito interessante isso. Sim, sem contar que a música vai te dar uma pronúncia muito perfeita, porque você vai cantar isso o tempo todo. Então a música te ajuda fazendo com que você se pareça um nativo. Essa, inclusive, é uma habilidade que eu tenho, porque como eu falei, What is your name? Eu pego uma frase de um idioma e treino ela à exaustão. Ela às vezes me xinga, porque eu de fato treino a exaustão. Gente, ele faz isso diariamente. A gente tá estudando alemão, às vezes eu aprendo. Falando. Mais com o Anderson me enchendo o saco, falando o tempo inteiro, do que com o próprio curso. Porque ele repete até cansar. E esse fenômeno me dá uma habilidade, né? Uma vantagem, que é com que as pessoas que me escutem, como a gente foi para Argentina, por exemplo, e os argentinos falam, nossa, você fala muito bem espanhol. Não, eu sei poucas frases em espanhol. Só que as que eu sei muito bem. A primeira frase que ele me ensinou foi ela, que foi Hoje almocé papas com pocho e jugo de frutilla. Que eu pedi ela uma frase para eu traduzir, que era o que eu estava almoçando no dia, e eu treinei essa frase à exaustão, e quem escuta eu falando hoje diz, nossa, ele fala muito bem espanhol, mas eu sei poucas frases. Em alemão a mesma coisa, a primeira frase que eu estudei foi para pedir a mão dela em casamento, e eu precisava convencer o pai dela de que eu queria a mão dela em casamento, e eu tive que treinar, da ist und der andere Tochter halten. Então o alemão que me escuta falando, fala, nossa, ele fala muito bem alemão, mas não. Então, a música, essa técnica de repetição, de você ouvir várias vezes, vai fazer com que você fique, de fato, fluente. Que quem te escute falando essa frase pela primeira vez, vai falar, nossa, você é fluente. E aqui vem uma outra dica. Fluência não é você entender todas as palavras do idioma. Não. A palavra fluência, ela quer dizer aquilo que flui naturalmente, como um rio, que não é travado. Então, se você entender a tradução de 5.000 palavras, mas falar what is your name? Não sei. Pronto, você travou. Então, fluência é você fazer com que a coisa vá normalmente. Eu acho que mais do que isso, não tem a ver com pronúncia só. Tem a ver com o fato de você estar falando as coisas embaralhadas, Sim. mas a pessoa que está te ouvindo entendeu o que você quer. Então, se eu virar pro Anderson e falar, sei lá, can I... Travou. Travei, mas ele tá entendendo. Eu tô tomando café, ela tá querendo café. Eu acho que isso é muito mais fluência do que uma pessoa que sabe simplesmente falar. O importante é você conseguir se comunicar. Sim. Porque assim, eu tenho uma coisa legal, que eu fui à Alemanha quando eu tinha 15 anos. E eu não falava quase nada. Eu fiquei lá 3 meses. E era basicamente mímica. Sim. Eu não sabia falar. Eu saí de lá falando muito por causa disso. Eu chegava e pedia, apontava, e a pessoa falava, coffee, aprende. You want coffee? Vamos supor. E aí você vai, coffee. E você vai repetindo e vai aprendendo. Então, é a questão que ele tá falando. A repetição, o quanto você enche o saco do seu cérebro, isso faz com que ele agarre essas palavrinhas, essas frases, e você vai aprendendo. Inclusive, ela usa essa técnica, e quem escuta ela falando... Quando eu não sabia nada de alemão, eu olhava pra ela e falava assim, nossa, ela fala muito alemão. Hoje, entendendo um pouco, eu descobri a técnica que ela usa, e para que você entenda como isso é fácil, perceba que a malandragem que ela usa, a técnica que ela usa, é aprender poucas palavras, por exemplo, coisa e braço, mão, olho, pronto. Então, por exemplo, você quer falar o óculos e não sabe falar o óculos, ela fala Sache, a coisa do olho, e pronto, eles entendem. Pulseira, a coisa do braço. Então, com poucas palavras, você vai ser fluente. E aí alguém vai olhar e falar assim, nossa, mas ele não sabe muitas palavras. Mas o diálogo tá indo, as pessoas estão te entendendo, você tá desenrolando. Você pode falar, eu quero a coisa preta daqui. Pronto. Isso abre portas, vocês não têm ideia. Sim. Você não precisa saber tudo. Não. Um pouco do que você sabe faz com que as pessoas falem, nossa, mas ele tá se dedicando, ele tá tentando, ele tá aprendendo. Ele tá tentando se comunicar, e isso faz com que a pessoa realmente te dê mais valor. E esse é um outro problema dos cursos, que geralmente os cursos já estão desatualizados. Às vezes tem muitos cursos bons, mas estão usando palavras que a gente já não usa mais. E várias frases de curso, eu peço um alemão nativo para corrigir, ele vai dizer, não usa essa palavra, a gente já não usa mais isso. Então você tá aprendendo uma palavra que não é utilizada, assim como muitos deles vêm aprender português e vão utilizar palavras como abalizar, algaravia,
e são palavras que a gente não usa no dia a dia. Ou eu lhe forneço, mesmo que não seja uma palavra tão robusta, né? O lhe, A gente não usa isso. Sentir ser. A gente mais fala se sentir, então você acaba pegando uma técnica muito formal e fica meio piegas. É por isso que eu digo que, de fato, é importante que você use frases que você realmente vai utilizar. E tem muitos cursos, às vezes, que as pessoas usam muito, são muito conhecidos, mas tem frases que você olha e fala assim, cara, eu não vou usar isso na vida nunca. Essa situação não vai acontecer. Então tem outros aplicativos. Tem um aplicativo que eu uso de técnica de flashcards, mas como eu queria falar sobre o principal, que é ter o idioma, se você quer saber como usar melhor, a gente pode fazer um vídeo só falando como que eu configuro o aplicativo principal que eu uso, não tem problema falar o nome dele, que é o Enkdroid. Tem outros que a gente usa também, mas a gente pode fazer vídeos específicos falando como você pode configurar isso para você. Porque aí vem uma outra questão de curso. O curso é feito para todo mundo e aprender o idioma é individual. Então, por exemplo, vários cursos vão me ensinar a falar eu sou uma mulher. E eu não sou uma mulher. Então eu preciso aprender a dizer o que eu sou, o resto não me importa. E os cursos vão te ensinar a falar coisas gerais. Cada ser humano é individual, né? Um indivíduo. Então, como eu disse, se o meu amigo me pergunta what is your name, eu vou xingar ele de um monte de nome. Pode ser que você não queira xingar, você queira dizer abençoado do Senhor. Então você vai traduzir a frase que você diria e aprender isso. E a gente pode te dar dicas de como fazer isso. Sim. Mas a dica principal é não deixe de aprender inglês, independente da idade que você tenha. Isso é importantíssimo. Eu acho que a dica mais importante para você aprender inglês é o que o nosso querido Karnal, ele sempre indica, né? Não existe fórmula milagrosa, por mais que a gente passe Sim. 1 milhão de, sei lá, aplicativos, músicas, você precisa sentar, parar e estudar. Tem que botar a bunda na cadeira. Se você não botar seu bumbum na cadeira, você não vai ter um pendrive inserido no seu cérebro com todas as informações de forma aleatória. Isso não vai acontecer. Bueno, je ne parle pas francés, yo tengo ganas de hablar Vai, tá? Yo tengo muy ganas de hablar castellano. Eu tenho muitas ganas. Sí, gracias. Um gusto terlos acá com nosotros. Não sei se é terlos. See you later. Alligator. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, de dar o like, de compartilhar e deixar tudo que vocês quiserem aí nos comentários, viu? Ja, genau. Dankeschön. Weiter besuchen. Um abraço bem grande, bem apertado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tschüss. Tchau, auf Wiedersehen. Bye, bye. Japanese all in my way.